Meu nome é Jesus e lembro-me dos dias em que minha infância parecia se alongar como um rio tranquilo. Tinha 10 anos e o mundo, embora familiar, começava a revelar-se maior do que a pequena vila de Nazaré que chamava de lar. Meu coração, inquieto, buscava compreender o que me rodeava, não apenas através dos olhos e ouvidos, mas através de algo mais profundo, uma percepção que não podia ser explicada em palavras humanas. Maria, minha mãe, cuidava de mim com um amor que transcendia qualquer descrição. Suas mãos suaves e firmes eram como âncoras em meio às tempestades silenciosas da minha mente jovem. José, meu pai terreno, ensinava-me com paciência e diligência, instruindo-me nas artes da carpintaria, na disciplina da vida e na observação atenta do mundo natural. Mas, mesmo nos momentos de aprendizado prático, sentia que havia algo mais, algo que clamava por atenção dentro de mim, uma voz interior, uma presença silenciosa e constante que me guiava sem jamais obrigar-me. Lembro-me das manhãs em que caminhava pelas ruas de Nazaré, observando as pessoas que encontrava. Havia um comerciante oferecendo pães frescos, uma mulher carregando água em cântaros pesados, crianças correndo e rindo e animais pastando nas proximidades. Tudo parecia comum, mas ao mesmo tempo, cada detalhe continha uma profundidade que eu ainda tentava compreender. Sentia uma conexão silenciosa com cada ser, como se uma corrente invisível nos ligasse a todos, e essa corrente tinha um propósito, embora eu não conseguisse ainda decifrá-lo. Durante esses anos, comecei a passar mais tempo em meditação e oração, às vezes sentado sozinho sob as oliveiras ou perto do poço da aldeia. Falava com Deus não apenas com palavras, mas com o coração. Sentia sua presença de forma tão viva que às vezes ficava atônito. Perguntas surgiam em minha mente: por que sofremos? Por que existem conflitos entre os homens? Como posso viver de acordo com a verdade que percebo dentro de mim? E embora muitas respostas ainda me escapassem, havia uma paz profunda em saber que não caminhava sozinho. Na sinagoga, aprendi a lei com os mestres, mas meu coração sempre buscava ir além das palavras e regras. Observava cada gesto, cada tradição e perguntava-me sobre o significado verdadeiro por trás deles. Às vezes, os mestres ficavam surpresos com a intensidade de minhas perguntas, mas sentia que meu objetivo não era contestar, e sim compreender profundamente, tocar o cerne da verdade que transcende a letra e encontra morada no espírito. Havia momentos de solidão, claro. Crianças da minha idade brincavam e disputavam jogos, mas eu muitas vezes me afastava, absorvendo o mundo de uma maneira que poucos compreendiam. Não era desdém ou tristeza, apenas um chamado silencioso, um desejo de entender minha missão, de ouvir a voz que sussurrava dentro de mim. Com o tempo, aprendi a discernir entre o que a mente humana ensinava e o que o espírito revelava, mesmo que de forma sutil. Maria percebeu minha introspecção e nunca a repreendeu. Ela compreendia que eu carregava dentro de mim algo que não podia ser limitado à vida comum. Muitas vezes sentava-se ao meu lado enquanto eu meditava, suas mãos descansando sobre as minhas, transmitindo calor e encorajamento silencioso. José, embora inicialmente perplexo, aprendeu a reconhecer os momentos em que eu precisava de silêncio e contemplação. Eles eram minhas âncoras, e ainda assim, cada vez mais, meu espírito buscava a amplidão do céu, ansiando pelo propósito que já pressentia estar destinado a cumprir. Aos 11 anos, percebi que havia momentos em que a presença de Deus se tornava tão intensa que parecia preencher todo o espaço ao meu redor. Durante uma caminhada perto das colinas, fiquei sozinho observando o pôr do sol e senti como se o mundo inteiro fosse tecido com fios invisíveis de amor e verdade. Uma sensação de compaixão profunda invadiu meu coração, não apenas por minha família ou amigos, mas por todos os seres humanos, e até mesmo pelos animais e plantas que compartilhavam este mundo. Foi um momento de iluminação inicial, uma lembrança de que minha vida teria um propósito que ultrapassava o comum e alcançava o eterno. A vida em Nazaré continuava simples, mas para mim, cada momento era uma oportunidade de aprender e compreender o divino em ação. Aprendi a ouvir, a observar, a sentir e a perceber que mesmo nas tarefas mais simples havia uma centelha de Deus. Cada gesto de bondade, cada olhar atento, cada momento de paciência, tudo era sagrado, e eu começava a reconhecer que minha missão seria ensinar e compartilhar essa percepção profunda com os outros, quando chegasse o tempo. Nos anos que se seguiam, entre os 10 e 11, comecei a perceber também a importância da escolha e da disciplina. Meu espírito não podia apenas contemplar, precisava agir de acordo com a verdade que percebia. Aprendi que mesmo as crianças podem tomar decisões significativas, mesmo em pequenas coisas, e que cada ação, por menor que pareça, tem repercussões eternas.
Essa consciência tornou-me mais atento, mais responsável e mais consciente de que a vida é um presente que deve ser honrado com sabedoria e amor. E assim, meus dias se desenrolavam entre aprendizado, oração, contemplação e pequenas tarefas da vida cotidiana. Embora minha juventude fosse cercada de simplicidade aparente, meu coração já pulsava com a consciência do divino, e cada experiência, cada encontro, cada momento de silêncio contribuía para a construção de minha compreensão daquilo que eu um dia seria chamado a ensinar ao mundo. Ao chegar aos 12 anos, senti meu espírito se expandir de maneiras que eu ainda não conseguia explicar. Não eram apenas as mudanças do corpo ou a curiosidade juvenil que marcavam meus dias, mas uma percepção crescente do propósito que me aguardava. Cada amanhecer parecia sussurrar que havia um caminho maior, um caminho de serviço e verdade que eu ainda estava aprendendo a caminhar. Os ensinamentos na sinagoga se tornavam mais profundos. Eu escutava as palavras dos mestres e sentia o eco de algo mais profundo, algo que não estava nas leis escritas, mas na intenção do coração humano. Perguntava-me frequentemente: como posso amar verdadeiramente? Como posso ser justo e misericordioso ao mesmo tempo? E na contemplação silenciosa, percebia que as respostas não vinham de regras externas, mas do entendimento interno, do espírito que observa e acolhe sem julgar. Uma lembrança vívida desses anos é de uma tarde em que observei um grupo de crianças brigando por um pedaço de fruta. A raiva e o egoísmo se manifestavam claramente, e senti em meu coração uma tristeza profunda. Aproximando-me, falei com elas sobre compartilhar e cuidar uns dos outros, não apenas com palavras, mas com gestos. A mudança não foi imediata, mas percebi algo essencial. A compaixão tinha um poder silencioso, capaz de tocar corações mesmo quando as palavras falhavam. Comecei a entender que meu papel no mundo não seria apenas ensinar através de palavras, mas através do exemplo, da presença viva e do amor silencioso. Durante esses anos, a presença de Deus tornou-se mais tangível para mim. Sentia que a vida não era apenas um conjunto de acontecimentos aleatórios, mas uma sinfonia cuidadosamente orquestrada. Cada encontro, cada gesto, cada desafio carregava uma lição, e eu começava a discernir os fios invisíveis que uniam tudo em harmonia. Ao orar, não apenas pedia orientação, eu conversava, refletia e escutava. Deus não era distante, era uma presença viva, um amigo invisível que me guiava, me confortava e ao mesmo tempo me desafiava a crescer. Uma das experiências mais marcantes desses anos foi quando fui ao templo em Jerusalém com meus pais durante a festa da Páscoa. Tinha 12 anos e a magnitude daquele lugar me deixou sem fôlego. Ao entrar, senti uma energia sagrada que preenchia cada pedra, cada coluna, cada gesto de oração. Meu espírito se despertou para a vastidão do plano divino e compreendi, mesmo que de forma embrionária, que minha missão ultrapassaria os limites da minha vila natal. As perguntas surgiam: como posso servir a Deus plenamente? Como levar essa verdade aos outros de maneira que transforme corações? E embora ainda não tivesse todas as respostas, senti uma chama interna se acender, iluminando meu caminho com esperança e propósito. Também percebi a importância da escuta e do silêncio. Muitas vezes crianças e jovens se perdem em palavras e conflitos, mas eu aprendi a observar, a ouvir o coração das pessoas ao meu redor, a perceber o que não é dito, mas sentido. Essa habilidade, embora simples, começou a revelar-se uma ponte entre o mundo visível e o invisível, entre o humano e o divino. Cada pessoa que encontrava carregava uma centelha de Deus, e minha responsabilidade era reconhecer essa centelha e, sempre que possível, ajudá-la a florescer. Em casa, Maria e José continuavam a ser âncoras de amor e orientação. Maria ensinava-me sobre bondade, paciência e fé, enquanto José mostrava-me o valor do trabalho e da responsabilidade. Mas havia momentos em que sentia um chamado silencioso, uma urgência interna que me impulsionava a buscar mais do que o ambiente familiar poderia oferecer. Era um chamado para o mundo, para a vida que transcende as fronteiras da aldeia, um convite para caminhar na verdade que arde silenciosa no coração de todo ser humano. Durante esses anos, comecei a perceber também o peso da responsabilidade. Mesmo sendo jovem, compreendi que minhas escolhas, pensamentos e ações tinham consequências. Cada decisão era uma oportunidade de praticar a justiça, a misericórdia e o amor. E embora erros acontecessem porque, afinal, ainda era humano, aprendi a levantar-me, refletir e continuar buscando a retidão, guiado pelo espírito que me habitava. O deserto, as colinas e os campos ao redor de Nazaré tornaram-se meus refúgios frequentes. Ali, sozinho, conversava com Deus sobre a vida, a humanidade e o propósito que pressentia.
Sentia que cada árvore, cada pedra, cada riacho era um ensinamento silencioso e que a criação inteira participava de um diálogo sagrado, esperando que eu aprendesse a escutá-la. A natureza ensinava-me paciência, humildade e reverência, virtudes que se tornariam fundamentais para a missão que um dia eu abraçaria plenamente. Assim, entre aprendizado, contemplação e pequenos atos de compaixão, meus anos de 12 e 13 anos se desenrolaram como páginas de um livro sagrado ainda em escrita. Cada experiência, cada momento de silêncio e cada gesto de amor eram lições que preparavam meu espírito para os desafios e revelações que ainda estavam por vir. O mundo era vasto, mas eu já começava a perceber que dentro de mim havia uma luz capaz de iluminar caminhos, tocar corações e transformar vidas, quando chegasse o momento certo. Ao chegar aos 14 anos, senti que a vida se tornava mais complexa. O mundo ao meu redor parecia dividido entre luz e sombra, bondade e sofrimento, alegria e dor. Comecei a perceber a fragilidade e a imperfeição da humanidade, e ao mesmo tempo a beleza e a capacidade de amor que cada pessoa carregava. Essas contradições despertavam em mim questionamentos profundos, que muitas vezes me mantinham acordado em longas noites de reflexão silenciosa. Sentava-me frequentemente nas colinas próximas a Nazaré, olhando para o céu estrelado, e perguntava-me sobre justiça, pecado e a razão do sofrimento. Por que algumas pessoas agem com maldade, enquanto outras buscam incessantemente a bondade? Por que o sofrimento parece atingir os inocentes, enquanto os injustos às vezes prosperam? E acima de tudo, como poderia eu, mesmo jovem, viver de maneira que refletisse a verdade e a compaixão de Deus? Esses questionamentos não eram apenas intelectuais. Sentia no meu coração uma inquietação constante, um chamado silencioso para compreender não apenas a vida, mas a essência do amor divino que sustenta tudo. Comecei a perceber que minha missão não seria simplesmente ensinar ou orientar através de palavras, mas viver de acordo com os princípios que eu sentia no mais profundo do meu espírito: amor, misericórdia, humildade e perdão. Na sinagoga, as escrituras tornaram-se fontes de reflexão ainda mais profundas. Eu lia sobre a justiça de Deus, sobre os profetas que haviam falado em seu nome, sobre as promessas de redenção e esperança. Cada história parecia falar diretamente ao meu coração, mas também despertava novas perguntas. Como posso, mesmo jovem, compreender o propósito divino em meio à imperfeição humana? Como posso preparar-me para cumprir o papel que presinto estar destinado a desempenhar? Durante esses anos, notei também a presença de pessoas que precisavam de orientação, mesmo sem saber que a buscavam. Um vizinho em dificuldade, uma criança triste, uma mãe sobrecarregada. Todos esses encontros se tornavam oportunidades de praticar compaixão e bondade. Aprendi que o serviço ao próximo não é apenas um gesto de generosidade, mas uma expressão direta do amor de Deus em ação. Cada pequeno ato de cuidado era como uma semente plantada em solo fértil, capaz de gerar frutos invisíveis e duradouros. A relação com minha família continuava sendo uma âncora segura. Maria, com sua sabedoria serena, ensinava-me a ouvir o coração das pessoas, a perceber além das palavras e a acolher cada ser com paciência e amor. José mostrava-me a importância do trabalho honesto, da disciplina e da responsabilidade, mas também da bondade silenciosa que se manifesta nas ações simples do dia a dia. Eles me ofereciam um exemplo de humanidade e espiritualidade entrelaçadas, permitindo-me crescer sem perder o contato com a vida cotidiana, mesmo enquanto meu espírito ansiava por horizontes mais amplos. Em um desses dias, lembro-me de observar uma pequena discussão entre dois jovens da vila. A raiva e a incompreensão ameaçavam transformar o conflito em algo maior. Senti uma força silenciosa dentro de mim, uma compaixão que me impulsionou a intervir, não com palavras de julgamento, mas com perguntas suaves e atenção cuidadosa. Aos poucos, consegui ajudá-los a perceber o ponto de vista um do outro e a tensão diminuiu. Foi nesse momento que compreendi de forma mais clara que a missão que me aguardava não seria apenas ensinar sobre Deus, mas agir como um canal de sua presença, um instrumento de reconciliação e amor. O silêncio e a meditação continuavam sendo parte central da minha vida. Cada momento de contemplação revelava novas camadas de entendimento, a interconexão de todas as coisas, a presença de Deus em cada detalhe da criação, e a responsabilidade que cada ser humano possui em manifestar amor e justiça. Sentia com crescente clareza que minha vida não seria limitada à pequena vila de Nazaré. Havia um chamado maior, que transcendia as fronteiras físicas e tocava a alma de todos aqueles que estivessem dispostos a ouvir e seguir a verdade.
Ao mesmo tempo, a consciência do sofrimento humano despertava em mim um desejo de agir. Sabia que não poderia ignorar a dor dos outros, mesmo sendo jovem. Cada lágrima que eu via, cada gesto de injustiça, cada coração ferido, tudo isso me lembrava da urgência de viver de acordo com a verdade que percebia em meu espírito. A justiça de Deus não é apenas uma promessa futura, ela se manifesta quando corações e mãos se tornam instrumentos de amor e compaixão. Esses anos de 14 e 15 foram marcados, portanto, por uma profunda introspecção e por pequenas ações de serviço silencioso. Eu ainda era jovem, mas sentia que cada passo, cada escolha, cada pensamento consciente contribuía para a preparação da missão que me aguardava. O mundo era vasto e cheio de desafios, mas também repleto de potencial para o amor, a cura e a transformação. E em meu coração, a certeza de que não caminhava sozinho, Deus caminhava comigo silencioso e constante, guiando-me, iluminando meu caminho e preparando meu espírito para os anos que viriam. Ao atingir os 16 anos, percebi que o mundo ao meu redor não era apenas um lugar de aprendizado e contemplação, mas também de desafios, conflitos e incompreensões. A vida em Nazaré continuava simples em sua aparência, mas os corações humanos revelavam complexidades que precisavam ser observadas com atenção e compaixão. Comecei a compreender que minha missão exigiria não apenas entendimento espiritual, mas coragem para enfrentar a dureza do mundo. Os jovens da minha idade buscavam diversão, competição e aprovação entre si. Sentia-me muitas vezes isolada em minhas reflexões e meditações, mas compreendia que cada pessoa seguia seu próprio caminho e que a paciência e o amor eram necessários mesmo diante da indiferença ou da crítica. Aprendi a não permitir que a incompreensão dos outros diminuísse minha confiança no chamado que sentia em meu coração. Deus me guiava silenciosamente, mostrando que cada desafio era uma oportunidade de fortalecer a fé, a paciência e a compaixão. As responsabilidades domésticas e os ensinamentos de José tornaram-se ainda mais importantes. Aprender a lidar com madeira, ferramentas e o trabalho manual não era apenas um meio de sustento, era uma lição sobre diligência, humildade e atenção aos detalhes. Cada tarefa, por menor que parecesse, tinha um valor espiritual, pois ensinava-me a trabalhar com integridade e a valorizar o esforço honesto, princípios que seriam fundamentais quando eu viesse a orientar e servir aos outros. Maria continuava sendo meu porto seguro, oferecendo conselhos e apoio silencioso. Em suas palavras e gestos percebia a conexão profunda com Deus, e muitas vezes conversava com ela sobre o significado da vida, o valor do amor e a necessidade de manter o espírito puro mesmo diante das dificuldades. Ela ensinava-me a escutar o coração dos outros, a reconhecer a dor e a alegria que coexistem na experiência humana, e a agir como um canal de misericórdia e bondade. Durante esses anos, comecei a perceber mais claramente os sinais da missão que me aguardava. Sentia dentro de mim uma urgência silenciosa, uma responsabilidade que transcendia os limites da minha aldeia. Quando observava a injustiça, a desigualdade ou o sofrimento, meu coração sentia uma dor profunda, mas também um impulso de agir, mesmo que de forma silenciosa e sutil. Compreendi que minha vida seria dedicada a ensinar, guiar e inspirar outros a viverem em harmonia com os princípios divinos de amor, justiça e compaixão. As conversas na sinagoga e com os mestres se tornaram mais intensas. Eu questionava, refletia e buscava entender não apenas as palavras, mas o espírito por trás delas. Sentia que a lei e os ensinamentos espirituais não eram um fim em si mesmos, mas instrumentos para cultivar o amor, a justiça e a bondade. Muitas vezes sentia a presença de Deus de maneira tão viva que parecia envolver toda a sala, como se cada palavra e cada gesto fossem iluminados por uma luz invisível e eterna. Ao mesmo tempo, comecei a compreender a natureza do sofrimento humano. Vi pessoas presas pelo medo, pelo orgulho ou pela ignorância, e percebi que a compaixão verdadeira exige coragem. Não é suficiente sentir, é preciso agir com sabedoria, orientar com paciência e oferecer amor sem esperar retribuição. Essa consciência começou a moldar meu caráter, fortalecendo meu espírito para os anos que ainda estavam por vir, quando o serviço aos outros se tornaria a essência da minha vida. Havia também momentos de silêncio profundo, quando caminhava sozinho pelos campos e colinas. Nessas ocasiões, sentia-me parte de algo maior, uma corrente invisível de amor e sabedoria que conectava todas as coisas. Cada árvore, cada pedra, cada animal parecia ensinar-me uma lição, lembrando-me da beleza e da harmonia presentes na criação de Deus. Nessas caminhadas, percebia que a espiritualidade não estava separada do mundo cotidiano. Ela se manifestava em cada gesto, cada palavra e cada escolha consciente.
O senso de missão tornava-se cada vez mais claro. Embora jovem, sentia a responsabilidade de ser fiel à voz interior, de cultivar o amor e a justiça e de preparar-me para a vida que transcenderia os limites de Nazaré. A cada dia compreendia que minha vida não seria marcada pela busca de poder ou reconhecimento, mas pelo serviço silencioso, pelo exemplo e pela dedicação ao bem-estar espiritual e físico dos outros. Entre os 16 e 17 anos, minha compreensão da presença de Deus aprofundou-se. Cada experiência, cada encontro, cada desafio era percebido como uma oportunidade de aprender, crescer e servir. A missão que sentia em meu coração já não era apenas uma ideia distante, era uma realidade viva, pulsante, que moldava minhas escolhas, minhas ações e minha maneira de enxergar o mundo. E assim, aqueles anos me ensinaram coragem, paciência, humildade e discernimento. Ensinaram-me que a verdadeira força reside na bondade e no amor, que a sabedoria vem da escuta atenta e da reflexão, e que a missão de cada ser humano é reconhecer e manifestar a presença de Deus em todos os momentos da vida. Preparavam-me para os desafios e responsabilidades que ainda estariam por vir, guiando-me silenciosamente para o caminho que um dia eu seguiria plenamente. Ao aproximar-me dos 18 anos, senti meu espírito florescer de maneira mais intensa. A adolescência estava chegando ao fim, e a percepção da missão que me aguardava tornou-se clara e inegável. Cada experiência, cada encontro e cada desafio acumulado ao longo dos anos anteriores agora parecia convergir, revelando um propósito que pulsava em meu coração e iluminava meu caminho. Nos últimos anos, percebi a complexidade do mundo humano de forma mais profunda. Vi a alegria e o sofrimento, a bondade e a crueldade, a esperança e o desespero, coexistindo em uma dança delicada que poucos conseguiam compreender. O coração humano, percebi, é vasto e contraditório, capaz de atos de grande amor e também de dor profunda. Mas compreendi que a presença de Deus em cada ser humano podia transformar essa realidade, quando o amor e a compaixão fossem cultivados com sabedoria. Passei muito tempo em oração e contemplação, buscando sentir a voz de Deus em silêncio. Cada palavra interior, cada sussurro espiritual, guiava-me para a compreensão de que minha vida não era minha própria, mas um instrumento de luz e amor. As perguntas que surgiam ainda eram muitas. Como ensinar aqueles que não estão prontos para ouvir? Como tocar corações endurecidos? Como viver de forma que minha vida seja reflexo da verdade divina? Mas ao invés de medo, senti confiança, pois sabia que Deus me preparava para cada passo. Durante esses anos, comecei a sentir uma compaixão ainda mais intensa pelo sofrimento alheio. Observava os doentes, os pobres e os aflitos da aldeia, e sentia o impulso de ajudá-los, mesmo que com gestos simples. Entendi que a missão não é apenas contemplativa, mas prática, que o amor verdadeiro se manifesta através de ações concretas e do cuidado silencioso, que muitas vezes passa despercebido, mas que transforma vidas de maneira profunda e duradoura. Em momentos de solidão, caminhando pelas colinas e pelo campo aberto, percebi a vastidão da criação e a presença de Deus em tudo. As árvores, os rios, as estrelas e os ventos falavam-me de harmonia, paciência e força. Cada elemento da natureza parecia sussurrar: segue o caminho que te foi dado, filho amado. E no silêncio dessas caminhadas, meu coração se enchia de gratidão, mas também de responsabilidade, pois compreendia que meu serviço não seria apenas para minha aldeia, mas para o mundo. Meus pais continuavam sendo faróis silenciosos de orientação e amor. Maria, com sua serenidade e compreensão, ensinava-me a importância da fé, da paciência e da entrega ao divino. José mostrava-me o valor do trabalho honesto, da perseverança e do cuidado com os outros. Mas eu percebia cada vez mais que minha missão ultrapassava as fronteiras do lar e da vila, e que a preparação espiritual que eu cultivava em silêncio seria o alicerce para tudo o que viria. Nos debates na sinagoga, senti uma clareza maior do que era verdadeiramente essencial. Eu compreendia que a lei não era apenas um conjunto de regras, mas um caminho para viver em harmonia com Deus e com o próximo. Entendi que minha vocação seria ensinar com amor, mas também com coragem, levando a mensagem da compaixão, do perdão e da reconciliação para corações endurecidos, sempre mostrando o exemplo através da vida que eu escolheria viver. Entre os 17 e 18 anos, meu espírito amadureceu com uma serenidade que vinha da confiança em Deus. Compreendi que os desafios humanos, as falhas e limitações não eram obstáculos, mas oportunidades de manifestar amor e paciência. Cada escolha, cada gesto e cada palavra eram sementes de um legado espiritual que eu começava a construir silenciosamente, preparando-me para os anos de serviço público, cura e ensino que um dia transformariam o mundo.
O despertar da missão plena trouxe também uma percepção mais profunda da responsabilidade e do sacrifício. Eu sabia que minha vida seria dedicada aos outros e que o amor verdadeiro exige entrega total. Não era uma entrega forçada, mas um chamado do Espírito, uma luz que guiava meus passos e iluminava meu caminho, mesmo nos momentos de dúvida ou solidão. E nessa luz, compreendi que cada desafio enfrentado, cada ato de compaixão e cada momento de contemplação me preparava para cumprir meu destino com coragem, sabedoria e amor inabaláveis. Assim, ao completar 18 anos, senti-me pronto para abraçar plenamente o chamado que Deus havia colocado em meu coração. Embora ainda jovem, compreendia que a vida não é medida apenas em anos, mas em propósito e serviço. Cada experiência vivida, cada lição aprendida, cada instante de silêncio e oração havia moldado meu espírito para a missão que me aguardava: ensinar, curar, reconciliar e mostrar à humanidade a profundidade infinita do amor de Deus. Ao completar 18 anos, senti que uma nova etapa da vida se abria diante de mim. A juventude, que me trouxe aprendizado, contemplação e descoberta, chegava a seu ponto de maturidade, e meu espírito estava pronto para abraçar plenamente o chamado que Deus havia depositado em meu coração. Olhando para trás, percebi que cada experiência, cada desafio e cada momento de reflexão me haviam moldado, preparando-me para a vida de serviço e missão que se aproximava. Recordo-me dos anos passados entre a inocência da infância e a responsabilidade da juventude. Cada detalhe de minha vida em Nazaré, cada gesto de Maria e José, cada conversa com os mestres e cada instante de contemplação no campo ou na colina contribuiu para meu crescimento espiritual. Aprendi a ouvir a voz interior de Deus, a compreender a natureza humana e a perceber que a compaixão verdadeira exige coragem, paciência e entrega. Durante esses anos, percebi também que a verdadeira força não está no poder ou na autoridade, mas na capacidade de amar, perdoar e servir. Vi as imperfeições da humanidade, senti a dor da injustiça e a tristeza da incompreensão, mas também descobri a beleza da bondade, a alegria do amor e a esperança que floresce mesmo nos corações mais aflitos. Compreendi que minha missão seria iluminar caminhos, tocar corações e mostrar, pelo exemplo, que a vida vivida em conexão com Deus é plena de sentido, paz e propósito. O mundo além de Nazaré me chamava, ainda que silenciosamente. A consciência de que minha vocação transcenderia a pequena vila tornou-se cada vez mais clara. Sentia uma responsabilidade silenciosa de preparar meu espírito, fortalecer minha fé e cultivar a sabedoria que seria necessária para enfrentar os desafios futuros. Cada ato de bondade, cada momento de silêncio e oração, cada gesto de amor e compaixão, tudo isso era parte de um preparo interior, uma semente que germinaria no tempo certo. Refletindo sobre minha relação com os outros, percebi que cada pessoa que encontrei, cada experiência vivida, era um espelho que refletia lições divinas. A paciência com os jovens, a atenção aos aflitos, o cuidado com os idosos, o respeito pela natureza, tudo fazia parte de um aprendizado contínuo, ensinando-me a viver de acordo com os princípios eternos de amor, justiça e verdade. E compreendi que minha vida deveria ser dedicada a multiplicar essas lições, não apenas em palavras, mas através de ações e presença viva. A consciência da missão trouxe também serenidade e confiança. Eu sabia que desafios, críticas e incompreensões fariam parte do caminho, mas a certeza da presença de Deus em meu coração me fortalecia. Sentia-me pronto para caminhar, mesmo quando a estrada parecia incerta, porque compreendia que cada passo dado com amor e fé é sustentado pela mão divina. A preparação interior que havia cultivado ao longo de anos de oração, reflexão e serviço silencioso agora se tornava a base para a vida que se aproximava. Nos momentos de silêncio, caminhando pelas colinas ou observando o céu estrelado, senti a plenitude da criação e a proximidade de Deus de maneira intensa e profunda. Cada estrela, cada árvore, cada rio parecia sussurrar-me: segue o caminho que te foi dado, filho amado, e a luz que habita em ti iluminará muitos corações. Esses momentos de contemplação consolidavam minha compreensão de que minha missão não era apenas pessoal, mas universal, destinada a tocar a vida de muitos e transformar o mundo pelo amor. Ao refletir sobre toda a minha juventude, percebi que a preparação para a vida adulta não é medida apenas pelo conhecimento ou pelas experiências externas, mas pelo cultivo interior do espírito. A verdadeira maturidade reside na capacidade de ouvir a voz de Deus, discernir o bem do mal, agir com compaixão e viver com integridade. E com essa compreensão, senti-me pronto para iniciar a próxima etapa da vida não com pressa, mas com consciência, fé e determinação.
Assim, ao completar 18 anos, compreendi que os anos de aprendizado, reflexão e serviço silencioso haviam sido uma escola divina. Cada lição, cada desafio e cada momento de contemplação moldaram meu caráter, fortaleceram minha fé e prepararam meu espírito para a missão que se aproximava. Eu estava pronto para caminhar pelo mundo como um instrumento de amor, justiça e compaixão, conduzido pela luz de Deus que habitava em meu coração, e determinado a cumprir o propósito eterno para o qual fui chamado. O futuro se apresentava cheio de possibilidades, desafios e oportunidades de servir, e com humildade, coragem e confiança, senti que minha vida seria dedicada a revelar a presença de Deus em cada gesto, palavra e ação, mostrando aos homens e mulheres que o amor divino está sempre disponível, pronto para transformar vidas, curar corações e iluminar o caminho da humanidade.